E esse momento da pandemia, né, foi aí... durou mais do que a gente esperava, mais do que a gente imaginava. Como vocês enxergam esse momento da pandemia junto com a transformação digital? Até mesmo falando muito dessa questão do isolamento, né? A gente ficou preso com as tecnologias que a gente tinha dentro de casa e muitas pessoas se acomodaram ali, se acostumaram a ficar só com a tecnologia, né? Minha mãe, como professora mesmo, ela vê muitos jovens adolescentes que se fecharam, que preferem ficar só no quarto, no computador. Como vocês enxergam esse momento da pandemia, tanto, né, no empresarial quanto no pessoal? A minha mãe, ela já é professora de pequenininho, então 3, 4 aninhos. Ela já contou também um pouco disso, que quando as criancinhas voltaram, né, os bebês de pandemia entraram para a escola pela primeira vez, eles têm dificuldade em compartilhar brinquedo, em se afastar da família, eles não conseguem criar relação de amizade, porque conviveram ali o tempo todo. E também, vocês acham que as pessoas se tornaram mais conscientes da transformação digital durante a pandemia? Que talvez muita gente não percebia, assim, que a tecnologia estava tão avançada. Era tão essencial, né? Muitos empregos tiveram que se transformar totalmente. Que havia tantas possibilidades, tantas coisas que podiam ser exploradas, né? Então, como que vocês veem esse cenário? O que ele trouxe pra gente? A gente pode ir por várias vertentes, né? Então, primeiro dividindo, sim, ele trouxe coisas boas e trouxe coisas muito ruins. Então, não tem jeito, acho que pra todo mundo foi assim. Pra tecnologia, foi um momento de um boom absurdo, né? Nós aqui, levando até a nossa história do canal, nós tínhamos lá o Código Fonte TV desde 2016, o canal vinha crescendo. Quando começou a pandemia, cresceu exponencialmente, porque as pessoas se viram naquele momento em que a tecnologia era a salvação. As empresas, por sua vez, que não estavam... Não só as pessoas, né? Mas as empresas, os países também. De certa forma, nesse período, a tecnologia foi que manteve muito até dos PIBs dos países aí, economicamente. Sim. Então, as empresas se viram no momento de que, se não estavam digitalizadas e não estavam devidamente transformadas digitalmente, era no vai ou racha. Não tinha escolha. Então, isso foi bom, por um lado, ok, virou a chave para algumas, mas também foi uma correria para muitas que fizeram uma transformação capenga ali, né? Então, foi o que a gente falou, às vezes implementou o processo, implementou o sistema, implementou o vamos utilizar aqui para comunicação ferramenta X e Y, mas não transformou de fato digitalmente. Então, essas empresas sofreram e ainda sofrem hoje. Porque hoje você vê um movimento de algumas já voltando totalmente para o presencial, algumas indo para o híbrido, outras ainda mantendo o remoto, mas as empresas, principalmente, que não estavam preparadas para aquele momento, tiveram uma dificuldade muito grande. Foi muito difícil você sair do 0 para o 100% remoto da noite pro dia, né? As escolas é um bom exemplo disso, né? Sim, teve escola que não estava preparada, né? Que as escolas públicas, talvez. A minha mãe trabalha para escola pública. Então, assim, aluno que o pai às vezes só tinha um celular, que era o celular que o pai trabalhava. Então, como os alunos acompanhavam as aulas. Então, assim, ninguém pensou nesse cenário, ninguém pensou nessas possibilidades. Nós temos casos também de amigos que são professores, escola particular e pública, e via muito isso. Alunos, por exemplo, que não tinham internet em casa, não tinham equipamento, às vezes são 2, 3 irmãos, no mesmo horário, não conseguiam assistir às aulas. E aí, às vezes, o professor, num primeiro momento, para pedir presença, todo mundo abre a câmera. E aí a pessoa fala, poxa, não, minha casa aqui é feia. Era uma casa simples, estava com várias pessoas, muito barulho. Aí não quer ser, e aí não quer ser de alguma forma julgado, alguma coisa assim. Aí não, então peraí, desliga todo mundo a câmera. E aí a pessoa não sabe exatamente se a pessoa está lá assistindo ou não, ou só liga e vai fazer outra coisa. Então aí o problema de escola foi gigante, mas não teve muita escolha. Teve que ser feito do jeito que dava, ou parava completamente, ou que não era viável, né? Então a escola foi muito isso. E as próprias empresas. Então, a gente pega os profissionais que ficaram em casa, e no nosso caso, a gente, como profissionais de tecnologia, a gente vê como os desenvolvedores se adaptaram bem, né, a trabalhar remoto. Muitos têm até um papo um pouco polêmico, porque muitos falam assim, não, eu não trabalho mais presencial nunca mais. Né? Abriu a possibilidade de pessoas trabalharem para o exterior, morando no país. Isso também, eu acho que é incrível também, essas oportunidades que se criaram.
Mas a gente já fez vários conteúdos sobre isso no nosso canal e a gente tem uma visão, não do agora, mas uma visão um pouco mais para o futuro, que eu acho que a gente ainda está nesse processo, que é o processo de autoconhecimento. O que esse isolamento muito longo vai acabar deixando a gente mais ansioso, com problemas mentais. Aí você fala, mas é para todo mundo? Não, tem gente que mora num lugar super confortável, pode montar um escritório dentro de casa, e aí pode até alugar um escritório perto de casa para trabalhar remoto, e aí, poxa, tá tudo bem, tranquilo. Mas há algumas pessoas que ainda não têm condição, que está trabalhando remoto na mesa da cozinha, entendeu? No computador, às vezes, próprio, e às vezes tem que dividir o computador. Ou seja, essas pessoas vão ter dificuldade no remoto. E então, se a gente olhar para um longo prazo, fora os problemas mentais, tudo, a gente tem que ver como esse modelo vai perdurar durante o tempo. A gente não tem essa experiência ainda para afirmar. Não tem, é cedo demais para ter essa resposta, né? Tem pessoas também que desenvolveram fobias sociais, né? Sim. Que estresse pós-traumático, que infelizmente são coisas, igual vocês falaram, vai perdurar ainda por um tempo. Então a gente vai ter que analisar como que vai ser. Exato, porque não foi só o fique em casa, foi o fique em casa trancado, todo mundo com medo. Então foi uma situação atípica, ninguém nunca imaginou viver algo parecido com isso. Eu acho que de positivo, se é que a gente pode falar assim, que se tirou, foi justamente as empresas conseguirem enxergar o quanto a tecnologia pode ajudar nesse processo. Então, isso acho que aconteceu. Tanto para quem trabalha remoto, então viu-se que é possível sim ter o remoto e que para alguns casos ele é muito mais proveitoso, seja para saúde da pessoa, porque evita de ficar 2, 3 horas no deslocamento para chegar já exausto no trabalho. Muitas vezes pode mudar para uma cidade de interior, isso aconteceu muito na nossa área. Tem uma qualidade de vida, né, melhor. Não, exatamente. E isso aí muda até também a movimentação das cidades menores. Sim. Né? Então, tudo isso economicamente, às vezes, é interessante, né? Alguém que está trabalhando aqui para um país lá de fora, então também acaba recebendo de lá e gastando aqui dentro. Então, é interessante para a economia. Mas tudo tem os dois pesos e as duas medidas, né? Então, tiveram todos esses lados a comunicação, a gente acredita, eu e Gabriel, a gente concorda nisso, de que é algo que é muito afetado, principalmente se você pegar quem está chegando agora. Então, você imagina alguém que se formou, seja no ensino médio ou na faculdade, ainda de forma remota, e começou a trabalhar de forma remota. Então, a verdade é que você continua ali no seu quarto, na sua sala, e saiu de um lado de estudo para um lado profissional, e não teve fisicamente, não vira a chave, é muito difícil. Então eu vejo muito por mim o quanto eu evoluí desde que eu comecei a trabalhar. Então eu tinha essa dificuldade de falar com as pessoas, eu morria de vergonha, atender telefone para mim já era difícil, e o quanto profissionalmente eu tive que evoluir para encarar todos esses desafios, que talvez pessoalmente dentro de casa eles não eram me postos, então eu não tinha por que quebrar essas barreiras se eu tava ali no conforto da minha casa. Sim. E isso daí que me fez evoluir, me fez chegar aqui hoje conversando com vocês. Se não tivesse sido lá atrás, eu não estaria aqui hoje nesse momento. Então, acho que esse tipo de desafio é que a gente vai ter que ver com o tempo, né? Como é que as pessoas e as empresas e os modelos, como é que eles vão se adaptar e vão conseguir passar por isso.